O universo visível, tangível, ponderável e em movimento constante é composto de átomos invisíveis, intangíveis, imponderáveis e aparentemente inertes. Para construir os corpos e organizar os seres, esses átomos são regidos por forças. A força é a entidade essencial. Assim afirmou Camille Flammarion na obra Urânia, que consta na página 337 do nosso primeiro livro. Ora, André Luiz, em Ideal Espírita, para construir são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Para destruir, porém, basta o golpe. E Emmanuel, da obra Pensamento e Vida, toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda a aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Conforme a leitura inicial, com Camille Flammarion, na obra Urânia, nós vemos que o que não vemos é, e normalmente o que vemos não é, porque esta forma aqui é tangível, mas não é permanente. E talvez os átomos psíquicos que não vemos, ou os psiátomos, de verdade, são os elementos que compõem os corpos imperecíveis. Mas na visão de Camille, então, átomos invisíveis, intangíveis, imponderáveis e aparentemente, completo eu, inertes, que à época pareciam inertes, mas hoje compreendemos que são aglomerados de forças vivas em perpétuo dinamismo. Eles aqui compõem os elementos visíveis, tangíveis, ponderáveis e em constante movimento. E a força é a entidade essencial, que é o espírito na totalidade, ou a alma que está conduzindo, ou a consciência de cada corpo, de cada sistema, de cada órgão, de cada tecido, de cada célula, de cada molécula, de cada átomo e subdivisões. Então, quando André Luiz narra aqui, para construir são necessários o quê? Amor, que é a matéria-prima do cosmos, e o trabalho para fazer acontecer a criação. Estudo para entender como fazer, competência para nos capacitar para a ação. Se assim é, eu compreendo, e se eu compreender, eu fico sereno diante das situações. E se eu estou sereno, eu sou disciplinado porque eu não fujo da minha responsabilidade. Porque disciplina é não abandonar a minha responsabilidade. E por isso sou devotado à causa que defendo. Agora, para destruir alguma coisa, basta o golpe da ignorância, de uma emoção violenta, conforme Emmanuel narra na sequência. Toda emoção violenta sobre o corpo, eu não gosto disto. Isso já é violento para o corpo. Eu odeio aquilo. Eu detesto fulano. Eu detesto tal alimento. Ou tenho raiva, tenho ódio, calunio, faço fofoca, desejo de vingança, tudo isso, emoções violentas. Então elas são semelhantes a marteladas em engrenagem sensível de uma máquina, ou de engrenagem de máquina sensível, como um relógio.
E toda a aflição amimalhada, você fica mimadinho e começa a reclamar, a lamentar, querer atenção, querer isso, aquilo. Então estas emoções amimalhadas de lamentação, de querer atenção, de querer isso ou querer aquilo, é como ferrugem destruidora prejudicando-lhe o funcionamento psicobiofísico e moral e espiritual também. Isso feito, hoje vamos avançar um tanto mais da série Ramatiz, o Sublime Viandante, na qual o pensamento dele é que todos nós seremos magos siderais. E o mago sideral é aquele que constrói individualidades ou consciências menores dentro da sua própria consciência, que pode ser um hormônio que é a lei, a entidade essencial que vai reger o órgão, o sistema, o próprio corpo, as células e assim por diante. Então, se eu sei, se eu quero, eu penso, segundo André Luiz. Sou eu que penso, a alma, o espírito intui, ele é. Eu tenho a visão racional de parte a parte. Ele tem a visão de síntese, porque ele está instantaneamente ou simultaneamente em todas as consciências, no interior de cada qual, entendendo-se com elas, conversando em loco, diretamente, trocando experiências. Então, enquanto ele é, eu estou. Por isso, nós vamos perceber que a doença está na alma, que está conduzindo situações pretéritas do espírito que animou outras almas, ou dessa própria, nos seus desatinos, no seu desleixo, na sua ignorância, nesta própria vida. Os excessos de variada ordem ou os comportamentos dissonantes com a lei de equilíbrio e de harmonia. Assim, relembrando que o espírito é a soma de todas as nossas vivências e a alma é apenas um ponto de autoconsciência pura dentro do ou representando-o no mundo mental, que nós chamamos de consciente, subconsciencial, que nós chamamos de subconsciente ou mente subconsciente, no universo perispiritual, que é a linha do tempo, e também o universo corporal, que é a linha do espaço, ou a dimensão espaço-tempo, corpo, perispírito. Posto que a consciência, o espírito, está na eternidade, no tempo sem tempo. Ele pode recuar e avançar no que nós chamamos tempo ou nas dimensões do espaço, e às vezes nem ficamos sabendo do que foi corrigido, porque é um fenômeno analisável em suas causas. O que está acontecendo comigo agora é uma enfermidade, ele analisa as causas, corrige o desenvolvimento para uma reprogramação e controla os movimentos. Agora nós precisamos fazer isso. Aprender a voltar no tempo, analisar as causas do nosso inconsciente que está causando a perturbação no consciente, desordenando o subconsciente e adoecendo o universo perispiritual e o universo biológico. Assim, o Sublime Viandante e o Mago Sideral é o nome de nossa série. Nós estamos na 17ª parte, As Origens do Câncer, parte 2, que deve ter mais ou menos umas 15 partes só sobre as origens e a cura do câncer, e com ela, com essas origens e essas curas, as origens também de outras enfermidades e a cura de todas elas. Não tem subtópicos, somente as considerações sobre as origens do câncer,
Sempre na apresentação relembramos conteúdos da aula anterior e às vezes acrescentando alguns pontos no conto para facilitar a aula vigente. Então assim, da obra Fisiologia da Alma, parte 1 das origens do câncer, escolhemos essas telas. O espírito é uno, porque é a síntese de todas as vivências. Ele é uno em sua essência imortal, no que nós chamamos de superconsciência, o reino de Deus em nós. Nessa essência, ele é uno, ele é indivisível aí, imortal. Mas na sua manifestação se processa em 3 fases distintas, que é na alma, no ser encarnado, no ser racional. Aqui, na alma, nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Pensamos e sentimos, em realidade, com a mente. Lá está não só o universo, a nossa força de atração, a nossa capacidade criativa, que é o pensamento. O já construído, o já edificado. E os sentimentos também estão lá, que vão ser incorporados na expressão desse pensamento. Mas se eu for criar o pensamento, eu vou transformar os sentimentos mais primários em novos pensamentos. Se eu vou expressar o pensamento já edificado em minha consciência, no espírito, eles virão como intuições para a mente, são virtudes, são sentimentos, que inicialmente transformam-se em pensamentos. Você começa a imaginar Maria, a mãe de Jesus, um espírito de alta hierarquia, ele se corporifica, personifica-se para receber outro espírito. Ambos são sentimentos personificados, o amor tornado visível. Mas um é como se fosse o pensamento, Maria, que incorpora em si o sentimento, Jesus. Embora o pensamento pode descer, o sentimento pode descer e transformar-se em pensamento, Jesus também é considerado o pensamento personificado por intermédio de outro pensamento. Então, a alma em si é um pensamento do espírito. Segundo Kardec, item 72 do Livro dos Médiuns, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. E o que está encarnado chamamos de alma, que é uma fração diminuta desse espírito. Ele é o Deus que construiu o corpo. E nós, como almas, estamos aprendendo o que é o corpo, como administrá-lo, como promovê-lo, posto que ele vai evoluir até se confundir com o perispírito. E compreender o próprio perispírito, que sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, porque é a própria alma evoluindo para integrar-se com a consciência. Então, assim, o espírito é uno em sua essência imortal, o que já se transformou em virtudes. Só desce quem subiu. Jesus é uma virtude dos céus, assim como os outros espíritos luminares também o são, conforme está no prelúdio, na introdução do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Então, são as nossas virtudes que transformam-se em pensamentos, em ideias, em ação. E uma vez transformada em pensamentos, engravidam-se de certos sentimentos na confecção das ideias, na expressão como palavras, que são as roupagens que vestem as ideias para transportá-las, e nas atitudes que vão torná-las tangíveis, visíveis,
ponderáveis em constante movimento. Então, o espírito intui, é um ser uno na sua essência, a alma é que pensa, sente e age em obediência a esse espírito, não em obediência ao inconsciente que deve ser transformado por ordem dele, que é o seu patrimônio. Ele nos enviou como alma, ou nos construiu como alma, nos edificou como alma, fracionou parte de si sem se dividir, como o sol. Os raios do sol estão por toda parte, mas ele não se divide. Então ele está enviando parte da sua energia que gera vida nos planetas e retorna à fonte geratriz. Então do espírito vem a alma que vai pensar, sentir, falar e agir, e o resultado de tudo isso retorna a ele, mas quem trabalhou fica com a experiência, com o patrimônio também. Então, em qualquer aspecto sobre o qual for analisado, ou em qualquer uma de suas ações, deve ser considerado sobre esta revelação tríplice, que abrange o pensamento, o sentimento e a ação. E colocamos aqui palavras. Então, pensar, sentir, falar e agir. Nesse sentido, o pensamento cria a forma, o sentimento dá vida a essa forma, a palavra dá movimento a esse pensar e sentir, e a atitude, a ação dá direção, o vir a ser. Deste modo, quer na enfermidade ou na saúde, não há separação entre o pensamento, a emoção, a palavra e a ação do homem. Em qualquer acontecimento de sua vida, há de sempre revelar-se numa só consciência, num só todo psíquico e físico, numa só memória forjada no simbolismo do tempo e do espaço. Revendo? Então, numa situação de enfermidade ou mesmo de saúde que nós estamos estudando para saber o que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Então não há separação entre a própria essência espírito, o pensar, que é do mundo concreto, do mundo mental para baixo, da alma, a emoção, a palavra e a ação no homem, que é o que está encarnado, a personagem ou a personalidade. Então, em qualquer acontecimento de sua vida, psicobiofísica, moral e espiritual, eu preciso considerar o ser integral. Então, há de sempre revelar-se numa só consciência, porque a consciência espírito está em todas as partes do mundo mental, do inconsciente, do subconsciente, do perispírito do corpo. É a onipresença do espírito como a onipresença cósmica. A onisciência porque foi ele, espírito, que criou tudo isso. Criou a alma, criou os corpos. Antes, ele se fez. Uma semente se faz árvore. Agora ela tem o poder para criar novas árvores, novas sementes, ou de seus galhos produzir novas cópias. Então, um só todo psíquico, biofísico, também moral e espiritual, numa só memória forjada no espaço, na linha ascensional, no tempo e na eternidade. Somos um todo. Somos sempre a soma de muitos. O espírito é a causa e o corpo é o efeito, segundo Joana de Anjos. Ou os corpos são os efeitos. Feito isso, como nós vamos falar de glândulas endócrinas e exócrinas,
Só para que vocês memorizem as que produzem os hormônios e as que secretam elementos do nosso universo, liberando-os para fora. Aqui uma glândula sudorípara, por exemplo. Na termorregulação do corpo, por intermédio da ordenação dos próprios hormônios das glândulas endócrinas, vai haver, por interferência do hipotálamo, que é o centro térmico regulador do corpo, a contração nos vasos sanguíneos, principalmente nos capilares, para que haja menor fluxo de sangue. E com isso, a temperatura abaixa. Quando a dilatação dos vasos aumenta o fluxo do sangue, aí o corpo aquece com maior volume sanguíneo. Enquanto essas secretam hormônios, essa vai liberar elementos que estão no interior do corpo, e o próprio mecanismo sudoríparo ajuda na coordenação de temperatura do próprio corpo, quando nós liberamos essas energias, além das glândulas sebáceas e etc. Então aqui nós vemos o ducto, essa camada celular, a secreção acontecendo, aqui no caso da bile, a célula exócrina, que ela está excretando, então a glândula exócrina, algo que vai excretar algo do nosso corpo. Essa aqui é o contrário, ela vai secretar. Então a célula endócrina, o fluxo sanguíneo, aqui um capilar, o hormônio que está viajando dentro desse fluxo, esses vasos sanguíneos vão contrair ou dilatar de acordo com o que nós necessitamos para o controle da temperatura do nosso corpo, ou para acionar, por intermédio das glândulas endócrinas, cria-se as leis, que são os hormônios, para que as exócrinas possam liberar, tanto na liberação. Primeiro, o fígado é uma glândula, é considerado também uma glândula, o pâncreas e etc. Então, enquanto ele vai criar a própria bile para a função de desintegrar gorduras, e esse mecanismo da própria bile nessa desintegração das gorduras vai gerando a excreção das próprias fezes, vai criando essas situações, e nos rins a excreção dos elementos que não mais necessita o corpo, que nós chamamos da urina e etc. Só para que você veja por uma outra angulação, então aqui a secreção na glândula endócrina, e aqui é a excreção na glândula exócrina, e aqui a fabricação, a secreção, o secretar do hormônio. Aqui se fabrica o hormônio e aqui se excreta alguma coisa do organismo. Só para lembrar, temos a glândula pineal. Se fosse possível, você enfiar o dedo na testa aqui entre as sobrancelhas e ao mesmo tempo no céu da boca, os dois dedos encontraria a glândula pineal. Aí a hipófise e pituitária, aqui só está a hipófise, mas são duas. Aqui tireoide e paratireoide, aqui o próprio pâncreas, e tem a glândula timo também, aqui as suprarrenais, aqui o pâncreas e as suprarrenais, aqui é a timo, o timo. Aqui está mostrando só tireoide e paratireoide. Os testículos no homem são glândulas, os ovários na mulher também são glândulas.
E aqui no caso, o testículo dos ovários são glândulas mistas. Elas tanto secretam hormônio, como também vai liberar alguma coisa, aqui no caso do espermatozoide e do óvulo. Só uma visão geral, já que a professora de biologia é a Pamela. E quinta-feira é a vez dela explicar para nós, com maiores detalhes, as próprias glândulas. Fica a sugestão aí, professora e mestra Pamela. Só relembrando, aqui está o centro térmico regulador, que é o hipotálamo. O hipotálamo é a região do cérebro que controla a temperatura corporal, sendo considerada o centro termorregulador do corpo. Então, essa coisica miudinha aqui. Então, aqui está o corpo caloso, como nós já vimos. Aqui está o tálamo e o diencéfalo. E aqui o hipotálamo, só esse pequeno setorzinho aqui, ó, responsável então por essa regulação. E como nós vamos falar do sistema simpático e parasimpático, então o nervo vago é o nervo craniano X e o mais longo do corpo humano. Ele controla funções involuntárias do corpo, que são nós chamamos de automatismos, como o ritmo cardíaco. Você controla o seu ritmo? Se você aprender a meditar, conhecer o corpo, você pode até controlar até um X. A respiração, o sistema imunológico, tudo isso é controlado por esse camarada aqui, que é o cérebro primitivo que nós chamamos de cerebelo. A parte do automatismo está mais exatamente aqui. Embora o nervo vago simpático, ele começa lá na estrutura cerebral e viaja por todo o corpo, aqui nós podemos ver mais diretamente no cerebelo e vai coordenar todos os órgãos do corpo. Por intermédio de quem? Das células nervosas, que vão comunicar-se umas com as outras por intermédio das sinapses para fazer acontecer o que nós chamamos de sistema simpático e parasimpático, que são sistemas dentro do próprio sistema nervoso, central e periférico. Então, enquanto o sistema parasimpático vai contrair, é um instrumento de contrição, a pupila, por exemplo, o simpático vai dilatar. No caso dos vasos sanguíneos, enquanto esse vai dilatar para aumentar a temperatura, esse vai contrair para diminuir a temperatura do corpo. Eu já aprendi a fazer isso em parte, então eu não tenho aquele calor excessivo quando está quente, quando alguém precisa de um ventilador, está quase que enlouquecendo, a gente já consegue, numa boa, elevar a temperatura, ficar semelhante à do ambiente, ou abaixar a temperatura de acordo com o tempo, para não sentir o excesso de frio também. Então aqui já vemos, enquanto aqui no coração, esse aqui vai diminuir o batimento cardíaco, aqui vai aumentar o batimento cardíaco. Aqui nas vias aéreas vai contrair os brônquios e aqui vai dilatar os brônquios. Está com dificuldade de respirar? Se você sabe comandar isso, você vai conversar com esse mocinho aqui para que ele dilate, para que você tenha facilidade de respiração. Enquanto o seu fígado está preguiçoso para estimular a liberação da bile, você vai estimular a secreção. Aqui a fabricação e aqui a secreção. Aqui a constrição das veias no sangue, etc. Então, é só memorizar, fotografar a tela, etc. Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático são divisões do sistema nervoso autônomo que funciona automaticamente e sem esforço consciente. Porque quem está fazendo isso é o espírito, que treinou durante milênios sem conta, e é ele que, pelo processo de onipresença, está fazendo isso acontecer.
mesmo que essas funções já estejam automatizadas pelas almas de cada setor, sem a presença dele, tudo isso paralisa, como nós vamos ver com o Ramatiz. Então, mais um pouquinho do sistema nervoso parasimpático, ações do sistema nervoso simpático e parasimpático são geralmente antagônicas. Um contrai, outro dilata. Um acelera, o outro diminui, no caso do batimento cardíaco. Por exemplo, o sistema nervoso prepara o corpo para a ação, enquanto o parasimpático funciona como um interruptor e o desligamento do mecanismo. Então, enquanto o simpático prepara para a ação, o parasimpático vai fazer a calmaria, o desligamento. Agora o sistema simpático deu uma misturada ali nas informações. Então, ele tem a função de preparar o corpo para situações de emergência, nos colocar em prontidão, como o estresse, os exercícios físicos, aumenta o ritmo cardíaco, enquanto o outro diminui. Então ele contrai o músculo liso e o músculo cardíaco, enquanto o outro dilata. Então ele diminui a secreção das glândulas, exceto das glândulas sudoríparas, porque não está sob seu controle, e vai fazer acontecer o que precisamos dentro das ordens do espírito, conforme as diretrizes cósmicas. Mais um pouquinho do parasimpático. Então, manter as funções normais em situações ordinárias, diminui o ritmo cardíaco, estimula a coordenação das glândulas submandibulares, sublinguais e parótidas. Estimula a liberação de sucos gástricos e enzimas no estômago, pâncreas e vesícula biliar. Aumento do peristaltismo, os movimentos no estômago, no esôfago, nos intestinos, para fazer acontecer a digestão do trato gastrointestinal. Então, contrai o reto e relaxa o músculo do esfíncter anal interno para permitir a defecção. Do contrário, você não defecava ou não defecaria. Então, algumas visões gerais aí dos dois. Fiz um pouquinho de confusão, mas você não leva isso em consideração, porque a professora, como eu disse, é a Pâmela. Eu apenas sou um simples aprendiz, mais erro às vezes do que acerto nestas áreas. Estou me esforçando. Então, enfim, vamos começar. Respirem fundo, tome água. Feito o aquecimento, vamos ver o que nos aguarda. A pergunta hoje é: como poderíamos entender melhor essa manifestação mórbida desde o campo original do espírito? Qual que é o campo original do espírito? Quem somos como espírito com E maiúsculo? De onde viemos? Qual a origem do espírito com E maiúsculo, senão a do espírito com E minúsculo? Então, no campo original do espírito, eu posso estar falando da sua origem conceptual, ou eu posso estar falando da essência una do espírito na superconsciência. O campo original do espírito já edificado, a superconsciência. De onde ele surgiu, o princípio inteligente do universo. O espírito é o comandante exclusivo e o responsável pela harmonia e funcionamento de todo o cosmo de células que constitui o seu corpo de carne, o qual não tem vida à parte ou independente da vontade de seu dono. Como dissemos, e Kardec assim colocou. Item 27, capítulo 2, a obra A Gênese. Dependendo da tradução, você vai ler assim: o homem é um pequeno mundo, eu, você, cujo espírito
é o diretor desse pequeno mundo. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, espírito, seria Deus. Se a menor célula se mover, molécula ou átomo, no corpo, ele sabe e cataloga cada uma das situações. A alma não sabe disso. E nós estamos aqui para aprender isso. Estamos aqui cuidando dos negócios de nosso Pai Espírito, cuidando desse patrimônio sagrado e aprendendo a construir realidades, co-criando com Ele dentro da própria personalidade. Para isso estamos aqui. Enquanto não aprendermos isso, passando por todas as lições do universo e aprendendo gradativamente em todas as partes, a presidir todas as coisas. E todos nós precisamos fazer isso. Do contrário, não deixaremos de encarnar na linha do espaço mais denso, do tempo ainda mais primário. E não vamos avançando para essas dimensões mais sutis, rumando para a eternidade, para o tempo sem tempo, e não necessitando mais dessas situações mais direcionadas no espaço da energia mais densa. Feito isso, sabendo que o espírito é o Deus, a alma é um ponto de autoconsciência pura representando. Agora, se a alma, se o diretor da empresa não sabe a vontade do seu dono, do empresário que o contratou, não sabe como funciona a empresa, como vai conduzir a empresa segundo as ordens do empresário. Por isso estamos aqui com essa função, aprender a respeito de nós mesmos como frações, a nossa conexão com essa essência e fazer senão a vontade dessa essência, como disse no Jesus. Eu só faço a vontade do meu Pai que está na consciência, que está no céu, que é o simbolismo de consciência. Eu só faço a vontade do meu espírito como alma que dele originou. Mesmo o senso instintivo que regula as diversas atividades orgânicas do corpo físico e que se presume funcionando sem o conhecimento direto da alma que está encarnada, tal como o fenômeno de nutrir-se, de andar e respirar, não é acontecimento automático, a esmo, pois a sua harmonia e êxito de ação controladora ainda dependem do melhor contato do espírito, do comandante supremo, com a carne. Como nós mostramos lá o sistema simpático parasimpático, mesmo que muito precariamente, deu para você entender, é só você ir agora e buscar como eles funcionam de fato, porque a gente aponta os caminhos e o resto é com vocês. Então, mesmo o senso instintivo, mesmo o universo, a mente subconsciente, a área dos automatismos que regula as diversas atividades orgânicas do corpo físico, os batimentos cardíacos, o piscar e etc, etc. O que se presume funcionando sem o conhecimento direto da alma, a gente pensa que está funcionando sem o conhecimento direto da alma, encarnada sim. Que eu conhecendo isso ou não, está funcionando. Eu posso complicar o funcionamento disso. Tal como o fenômeno de nutrir-se, às vezes eu como, mas não sei o que é nutrição. Eu ando, mas não sei o que está acontecendo nos próprios movimentos. Eu respiro, mas não sei o processo da respiração. Não é acontecimento automático, que não tem interferência nenhuma do seu dono, pois a sua harmonia e êxito de ação controladora ainda dependem do melhor contato do espírito com o corpo, com a própria carne, já que ele é a sua criação, ele é o Deus dessa criação. Por isso que Kardec faz um paralelo entre o espírito e o Deus cósmico, dizendo, se um de nós pensarmos, Deus sabe.
Se a menor célula do corpo, a menor parte do corpo se mover, o Espírito sabe. E estamos aqui para isso. O dia que chegarmos a essa condição, Jesus vai dizer-nos, ou a nossa consciência, porque Jesus simboliza o Espírito, o nosso Cristo interno também. Assim como meu Pai, Espírito, me confiou um reino, me confiou essa personalidade, eu também vou-lo confio. Então, o nosso Cristo interior que está coordenando isso em nome do Espírito, cuidando dos negócios do Pai dele, e nós somos os agentes, os seres rebeldes que Jesus veio lembrar-nos disso. Às vezes não sabemos de nada e não queremos ouvir o mensageiro que é o Cristo, que faz somente a vontade do Deus, que é o Espírito que está em nós. Quando chegarmos à condição de um Paulo de Tarso, sigam-me vós, dizendo para a mente os veículos de expressão, porque eu já sou igual a ele, eu, alma, já sou igual ao Cristo. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vivo, já não é mais a minha vontade. É Ele que vive em mim, é Ele que dá as ordens, e eu só faço a vontade dele, que só faz a vontade do Espírito, e assim sucessivamente. O sistema respiratório, o estômago, o intestino ou o próprio coração também podem alterar-se sob a menor emoção ou mudança de pensamento, pois, embora sejam órgãos fora do alcance de nossa vontade, são perturbados no seu automatismo quando submetidos à demasiada insistência de nosso temor, angústia, irascibilidade e melancolia. Então, o sistema respiratório, você pode aprender como ele funciona e controlá-lo. Quando eu chego no ambiente que a coisa está asfixiante, que eu percebo que o ar não tem qualificação e eu estou morrendo sufocado, eu paro um pouco, mudo a frequência, mentalmente saio daquele ambiente, busco no reservatório cósmico, abasteço-me e abasteço o próprio ambiente, saneio o próprio ambiente, o ar fica rarefeito e todo mundo que antes estava meio sufocados começa a respirar mais livremente. Mas precisamos aprender a fazer isso, porque é um fato. Nós estamos aqui para isso, esse despertar de consciência. E despertar não é só saber, como falamos na live de quinta-feira com Marcelo Marques. Há uma distância significativa entre o saber e o ser, entre a teoria e a prática. E nesse intertício, nesse espaço entre teoria e prática, saber e ser, a alma pode perder o seu endereço, desconectar-se com a sua essência. E se ela perceber que isso aconteceu, ela precisa reconectar-se com a sua essência. Se não tiver o êxito almejado viajando para dentro, peça auxílio fora, procurando, por intermédio de um projeto integrativo, de fazer a vontade dos outros seres que nos coordenam, mergulhar, imergir no que nós chamamos de registros acásticos, o éter cósmico, o centro da vida maior, a vida com V maiúsculo. Para sair de lá abastecido e melhor qualificado com os alforjes repletos de vida com V minúsculo para a nossa vida de relação. Isso está
constante no terceiro livro. Então, o sistema respiratório, o estômago, o intestino ou o próprio coração também podem alterar-se. Está lá o sistema simpático, está parasimpático fazendo todo aquele controle lá, ajudando o sistema autônomo dentro do sistema nervoso central e periférico. Então tem um sistema nervoso central e periférico, dentro deles o sistema autônomo, o automatismo, e dentro dele o parasimpático e o simpático fazendo aquelas funções. E agora nós podemos interferir perturbando isso ou melhor qualificando. Então o próprio coração também, então o sistema respiratório, o estômago, quantas vezes o seu estômago dói, o intestino prende ou solta, o coração acelera ou quer parar, também são alterados sobre a menor emoção, a emoção violenta sobre o corpo, esta lamentação, nós falamos, então isso vai mudar, porque o pensamento vai atingir. Então o pensamento ou a emoção ou a mudança de pensamento vai refletir, porque o pensamento e a emoção, segundo André Luiz, todos os hormônios são filhos dessas duas personagens. Da emoção e do pensamento, desses dois personagens, se você preferir. Então, embora sejam órgãos fora do alcance da vontade, está sob a regência do sistema autônomo, gerenciada pelo sistema simpático e parasimpático, no automatismo, na subconsciência, no cérebro primário, que é o cerebelo, mais diretamente, mas auxiliado pelo cérebro emocional, porque o tálamo está nesse segundo andar do cérebro emocional, já que o cérebro espiritual é o neocórtex. Então está fora do comando de nossa vontade, mas são perturbados em seu automatismo quando submetidos a demasiada insistência de nosso temor. Eu temo que algo vai acontecer, eu já estou perturbando tudo isso. Eu fico angustiado por estar ansioso. A angústia é filha da ansiedade, que é filha da insegurança, que é filha do medo. Bastaria eu buscar maior conhecimento, porque o medo é proporcional ao conhecimento que se tem daquilo que estou enfrentando. Se eu me capacito com maiores informações, eu me encorajo. Se eu me encorajo, transformo a insegurança em autoconfiança. Por isso não vai haver filha da insegurança, que é a ansiedade. Não vai haver a angústia e com ela a tristeza. A raiva, a irascibilidade, a raiva, a violência, ou a melancolia, a tristeza. Então tudo isso vai afetar o temor, a angústia, a raiva, a tristeza, vai desregular tudo isso e vai adoecer tudo isso. Então é do conhecimento popular que a alegria aumenta o fluxo, o afluxo, a corrente, o jorro da bilis no fígado. Então vai aumentar o volume da bile no fígado. Agora a cólera o paralisa e a tristeza o reduz. Isso me chamou a atenção profundamente. E lembrei-me, desde quando nasci, uma pessoa triste. Não sabia porquê, eu acho que eu estava meio revoltadinho de ter vindo de tão longe, como se fosse rebaixado. Não entendi o porquê estava aqui. E a minha bile, desde quando nasci, já veio com falha congênita. A rebeldia deve ter sido na gestação. Ela já nasceu preguiçosa, paralisada. Então é do conhecimento popular que a alegria, será que todo mundo conhece isso mesmo? Que a alegria aumenta o afluxo, o volume
da bile gestada no fígado, secretada no fígado, vindo para a vesícula, melhor dizendo. Fiz uma confusão. Então é o conhecimento popular que a alegria aumenta o afluxo da bile, a produção da bile no fígado, vindo para a vesícula, ao mesmo tempo que a cólera, a raiva, a irascibilidade vai paralisar esse afluxo, a tristeza vai reduzir, que era o meu caso, vesícula preguiçosa produz pouco. Então, quando você come um ovo, uma proteína complexa, toma o leite ou come os derivados do leite, mais complexa ainda do que o próprio ovo, se você não tem um afluxo mais generoso para digerir isso, vai inchar o seu corpo, vai inflamar o seu corpo, vai complicar a sua vidinha. Por isso que falo, o leite faz isso, o ovo faz aquilo, é porque eu não tenho essa alegria de viver, a gratidão pela vida, a esperança de melhoras. Se eu tiver, tudo é de Deus, tudo é espírito. Sou eu que vou dar a diretriz, a qualificação para aquilo que estou comendo. Sou eu que vou gestar, aumentar esse afluxo da criação da bile no fígado para abastecer a minha vesícula, para que ela possa excretar a bile vindo na direção do duodeno para os intestinos, para ajudar na quebra das moléculas de gordura para melhor assimilação do corpo, para não ficar acumulada como depósitos de células adiposas. Então, os médicos afirmam que se produzem inúmeras modificações e reações na vesícula biliar à simples variação de nosso pensar e sentir. Os médicos, menos de 3% sabe disso. Os que foram treinados apenas para receitar remédio, não vai transitar por aqui. Apenas vai dar o remédio. Não vai falar que você tem que mudar o comportamento para sarar, sem medicação. Então, os médicos com M maiúsculo afirmam que se produzem inúmeras modificações e reações na vesícula biliar, porque ninguém nunca me falou isso. Sofri quase a vida toda, até pouco tempo, sem saber disso. Então, isso mudava a simples variação do meu pensar e sentir. E eu não sabia. Pensava mal da vida alheia, sentia horrores maléficos da vida alheia, não sabia que estava destruindo a mim mesmo. Era a minha vesícula que estava petrificando. Era o processo cancerígeno sendo edificado no meu próprio corpo e não nas pessoas que eu estava maldizendo ou fofocando. E essas alterações, como já lembramos anteriormente, porque já falou isso várias vezes para nós, ocorrem mais comumente na região hepática, no fígado, porque o corpo astral, emocional, que é o responsável pela manifestação das emoções do espírito, da alma, encontra-se ligado ao de carne, justamente pelo plexo solar, o centro gástrico, que está conectado diretamente esse centro gástrico com o pâncreas, em conexão direta com o fígado, com a bile, com o sistema digestivo como um todo, mais conhecido como plexo abdominal, na terminologia médica, dependendo dos médicos, se for um Dr. Jonas, um Dr. Paulo César Frutuoso, um Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, sim, doutora Mayra Souza, doutora Ana Riso, a doutora Miriam, que nós tivemos a honra de entrevistá-la na quinta-feira atrasada, a Miriam de Amorim, do Rio de Janeiro,
Então, é o principal controlador dos fenômenos digestivos. Vamos de carreirinha de novo. Então, essas alterações, como já dissemos anteriormente, ocorrem mais comumente na região hepática, porque o corpo astral, que é o responsável pela manifestação das emoções do espírito, encontra-se ligado ao de carne justamente pelo plexo solar, mais conhecido como plexo abdominal na terminologia médica, é o principal controlador do fenômeno digestivo, o centro gástrico. E quando eu fico com raiva, é aqui que é atingido. Por isso, o estômago dói primeiro, porque é o sistema digestivo está sendo atingido pelo centro gástrico, que vai espalhar por todo o corpo. Os órgãos mais afetados diretamente, estômago, fígado, bile, pâncreas. Por isso a produção da insulina diminui, vai contrair, vai paralisar com esse azedume, com essa irascibilidade, com essa cólera e tudo isso. Se mudarmos o comportamento, sara do diabetes, sara da vesícula preguiçosa, sara de tudo isso, só com a mudança de comportamento. Bem na câmera lenta. Então essas alterações ocorrem mais comumente na região hepática. Por isso, o Marco Aurélio falar que eu estou educando com a minha consciência figadal, quer dizer, com a minha fúria, sendo um carrasco para os meus próprios filhos externos, consanguíneos, os meus filhos internos. Estão mais ligados a essa, porque o corpo astral responsável por manifestar as emoções do espírito, ele encontra mais diretamente ligado a esse centro plexo, nas emoções inferiores e também no cardíaco. Aqui nós costumamos dizer mais os sentimentos do que emoções. Aqui mais emoções e instintos. Aqui as emoções estão interferindo nos instintos, os automatismos, porque esse centro deveria responder aos automatismos somente, que são harmônicos. Agora a emoção veio aqui e bagunçou os automatismos, sendo que ela teria a função de gerenciar harmoniosamente a glândula timo, que é a responsável mais diretamente por todo o sistema imunológico, e também auxiliar no pâncreas, que é o responsável pela criação da insulina e do suco pancreático para ajudar também na digestão, juntamente com a bile produzida no fígado e tudo mais. Quando eu vou tomando ciência, adquirindo consciência de tudo isso, eu vou corrigindo o que nós chamamos a minha área digestiva e vou comer o mínimo e nutrir o máximo, ou se ignoro tudo isso, vou comer o máximo e assimilar o mínimo. E a cada dia complicando por excessos a minha própria vida. Também acontece por ali se ligarem os nervos simpático e parasimpático, da contração ou dilatação, da paralisação ou do aumento, com importantes funções nessa zona. Também acontece por ali estar essas emoções se ligarem aos nervos simpático e parasimpático com importantes funções nessa zona. O primeiro, que é o simpático, com a função de acelerar o trabalho dos órgãos digestivos e regular a vertência da bile, o tempo de secreção dessa bile, da vesícula, para ajudar na digestão, para ela não ficar preguiçosa. Então, na vesícula. Enquanto o segundo, o parasimpático, retarda. E se a tristeza tiver, e aquele sentimento que nós já vimos, a melancolia, a irascibilidade, etc., vai paralisar e complicar tudo isso. E todos os seus movimentos fisiológicos. Então, vamos devagarinho.
Vamos voltar aqui só para que você lembre. Então, o centro emocional que vai controlar as emoções do espírito, que vai manifestar as emoções do espírito, é mais ligado diretamente ao plexo solar. E ali também está ligado, por se ligar ao nervo simpático e parasimpático, com importantes funções nessas zonas. Nós falamos lá da bile, do fígado, etc. Então, o primeiro, que é o simpático, tem por função acelerar o trabalho dos órgãos digestivos e regular a vertência, o tempo dessa bile na vesícula, para ajudar na digestão, enquanto o segundo, o parasimpático, vai retardar. Então, nós vimos ali o parasimpático sendo conduzido por aqueles sentimentos bem deprimentes. Vale a pena voltar aqui atrás rapidamente. Nós vimos aqui, ó. Então, a cólera paralisa e a tristeza reduz a produção da bile. Então, a cólera vai paralisar a produção da bile no fígado e a tristeza vai reduzir essa produção da bile. Então, inúmeros fenômenos que ocorrem no corpo físico comprovam a intervenção do pensamento produzido pela mente humana, que atua através do sistema nervoso e repercute pelo sistema glandular, facilmente afetável pelas nossas emoções. Veio à mente a lembrança do professor Hugo Filarca do Nascimento, que ele falava: o nosso terror são as emoções. Então nós temos que voltar a atenção para essas emoções, educá-las, torná-las de emoções inferiores, onde nós vamos desejar o mal, falar o mal, vamos mentir, vamos fofocar, vai trazer a tristeza, a fúria, o azedume, a lamentação, quanto nós poderíamos, com a alegria de viver, com a gratidão pela vida, falar o bem, dizer a verdade, ser bondoso e assim sucessivamente curando a causa, desaparecendo o efeito. Então, inúmeros fenômenos que ocorrem no corpo físico comprovam a intervenção do pensamento produzido pela mente humana. Se eu não educo a mente, se eu nem sei o que é a própria mente, se eu não sei que ela tem departamentos da inteligência, da imaginação, da memória, dos desejos, o que nós chamamos de memórias, esses automatismos estão gerenciados por estas memórias, por essas experiências vividas. Então, se eu aciono o desejo por parca inteligência que possuo da situação, vou desejar o que não preciso. Tem coisas que eu quero, mas se eu tenho inteligência devido ao poder imaginativo para fazer o processo racional acontecer, consultando as minhas memórias e comparando esses desejos de acordo com essa consciência responsável pelas memórias, falar: isso eu quero, mas não devo. No outro momento, isso eu devo, mas não posso, não tenho qualificações. No outro ainda, isso eu devo e posso, mas não quero, não me acrescenta mais. Agora eu já tenho dinheiro para comprar aquele carrão que eu queria, mas isso já não serve mais para mim, porque o carro mais barato, às vezes, tem os recursos necessários para me conduzir com mais segurança do que aquele com valor muito alto, que às vezes eu posso ser assaltado no meio do caminho pelo valor de um objeto que vai me conduzir tão bem quanto o outro. Pode ter um conforto, mas vai ter mais luxo. Às vezes o conforto e a segurança pode estar no mais simples. Então, feito isso, inúmeros fenômenos que ocorrem no corpo físico
comprovam a intervenção dos pensamentos produzidos em nossa mente humana, que vão atuar, esses pensamentos, através do sistema nervoso central e periférico, sistema autônomo, sistema simpático e parasimpático, e vai repercutir no sistema glandular, nas glândulas endócrinas que nós vimos e também nas exócrinas, facilmente afetável pelas nossas emoções. Mais um puxão de orelha aí. Então, o medo, a vergonha, a raiva, a timidez causam modificações na circulação cutânea e produzem a palidez ou a vermelhidão no rosto. Então, por estado de consciência, de não mais me culpar, de não mais me envergonhar quando eu falo besteiras aqui para vocês, meu rosto não fica mais vermelho, porque eu tenho consciência que quase nada sei. O medo já não me paralisa, porque tem informações suficientes para pedir que ele venha do lado, venha atrás, me avise do perigo. Ande comigo, porque ele jamais desaparecerá, mas não me impeça de caminhar. Então a vergonha, como lá na roça a gente falava, lá em Minas Gerais, vergonha é roubar e não poder carregar. Que coisa mais horrorosa, né? Vergonha é eu reconhecer o meu equívoco e não corrigi-lo. Não ter a coragem de corrigi-lo. Porque coragem de fato é reconhecer. Agora, não corrigir é uma vergonha para a minha consciência. Então, a raiva, a cólera, a irascibilidade e também a timidez que vai causar. Então, quando o medo chega, vai chegar a palidez. A vergonha vai dar a vermelhidão, a raiva, a vermelhidão, a timidez, a palidez na pele. Então eu fico encolhidinho. Aí você já imagina o sistema simpático e parasimpático. Vocês vão ver que um vai fazer o meu sangue ferver e o outro a coisa paralisar, quase que ficar sem sangue, porque muda a cor. Tem gente que nem fala ficou amarelo, ficou verde, esverdeado. Então, sobre as descargas de adrenalina e demais alterações dos hormônios, sucos gástricos e mudanças nos centros térmicos, as pupilas se contraem e se dilatam, assim como os vasos capilares, como nós mostramos lá no início. Então, sob certas descargas de adrenalina, é o hormônio da raiva, da ira, ou às vezes o medo, ou uma situação que me coloca em perigo, essa descarga vai gerar os hormônios e vai interferir na produção desses sucos gástricos, nas mudanças dos centros térmicos. E com isso as pupilas vão contraírem e dilatar conforme os vasos capilares. Porque conforme vimos, o sistema simpático vai dilatar e o parasimpático contrair. Então aqui nós vemos isso acontecer. Então as descargas de adrenalina. Então houve uma dilatação. Então a ação do sistema simpático. A contração, o diminuir essa produção. O sistema parasimpático, a contrição. O suco gástrico, a mesma coisa. De acordo com essa ferocidade, ele fica tão violento que ele come o próprio estômago. Então as proteínas
a recobertura do nosso próprio estômago diante da violência, dessa irascibilidade, essa fúria, não suportam a agressão e começa o que nós chamamos de gastrite, de úlceras, de cânceres. E esses centros térmicos vão sendo desregulados. Um dos processos que nós sabemos é quando estamos na andropausa ou menopausa, quando vai mudando as funções de nosso corpo por não saber coordenar isso, sentimos calor em excesso ou frio em excesso. Então, quando as pupilas se contraem diante da luz, então nós vamos ver o sistema parasimpático dando a ordem para ela se contrair, para proteger os próprios olhos diante da luz em excesso. E na escuridão eu preciso enxergar, então ela vai dilatar para que eu procure ver com maior possibilidade. Mas com muita luz ela se contrai e eu vejo com maior facilidade também a situação. Eu pus aqui só para relembrar. Então nós vimos aqui o centro, o tálamo, que é o nosso centro termorregulador. E vemos aqui, né, a ação do sistema simpático e parasimpático. Então aqui a vasocontrição com o parasimpático dos capilares, próxima à superfície da pele. E nessa vasocontrição, menos fluxo sanguíneo, temperatura mais fria. E maior fluxo sanguíneo, a temperatura vai aquecer. Então aqui os capilares dilatam, próximo à superfície da pele, para liberar, no caso do sistema sudoríparo, liberar também aqui vai trazer maior volume sanguíneo e vai liberar calor para a nossa própria pele. E nós vamos sentir mais acalorado aqui fora. Então a temperatura do sangue atinge o ponto determinado pelo hipotálamo e mecanismo de perda e retenção de calor retorna ao estado normal. Então ali, se eu sei controlar o tálamo e sei fazer isso, quando está com frio e não tem a roupa de frio, eu vou acelerar o processo. O corpo já faz isso, mas eu posso dar uma contribuição e não sentir o frio que os outros estão sentindo. Então aqui, de acordo com as nossas roupas, isso vai acontecer também, esse aquecimento ou esse resfriamento. Então a secreção do suor cessa e pelos ficam eriçados, aprisionando camada de ar. Então, no caso do sistema sudoríparo, vai ajudar nesse controle da temperatura também. E as glândulas sudoríparas secretam suor, que ocasiona perda de calor após a vaporização. Então, essa perda de calor, depois que sai o suor, depois a gente fica fresquinho, depois que o suor vai resfriando o próprio corpo. Mas quando estávamos suando, estava super quente. Muitas enfermidades próprias da região abdominal, como as do estômago, do intestino ou do pâncreas, originam-se exatamente nas perturbações nervosas decorrentes do descontrole mental e emotivo. Então, onde está a cura de todas as doenças? Agora, se eu não sei nem o que é a mente, como que eu posso controlar o que eu desconheço? Se eu não sei nem o que significa emoção, que são memórias de uma situação. Emoção são as memórias. No corpo físico, chamamos de sensação. No mundo psíquico, chamamos de emoção. Emoção, Joana de Ângeles. Então, aqui no corpo físico, eu estou sentindo uma sensação.
no corpo psíquico ou perispirítico, eu sinto emoções. São memórias de fatos ocorridos no sistema biológico ou no sistema perispiritual. Então, muitas enfermidades, se não quase todas, próprias da região abdominal, como as do estômago, desde o refluxo, que vai gerar, porque é tão forte o suco gástrico, ele é mais forte do que a soda cáustica, mais potente. Ao acontecer o refluxo, como dissemos na aula passada, vai queimar o nosso esôfago, vai romper a camada de proteção. Qualquer coisinha que comemos, nós falamos, deu queimação no estômago. Não é no esôfago que eu estou sentindo. Você pode ver que você sente na região mais do esôfago do que no próprio estômago. E no estômago vai acontecer o gastrite, pequenas irritações. Depois a úlcera, já feridas e até o caso do câncer. Então são 4 coisas. O refluxo primeiro, queimação em segundo, gastrite, úlcera, câncer. 5 coisas. Então as situações no estômago, no intestino ele contrair ou dilatar, diarreia ou prisão de ventre, ou no caso do pâncreas, produz insulina ou paralisa, depende dessas emoções, por isso que remédio nenhum cura coisa alguma, remedia algumas situações, mas enquanto eu não corrigir a causa, não desaparecem os efeitos. Então isso tudo vai originar-se exatamente das perturbações nervosas decorrentes do descontrole mental e do emotivo. Então, se eu sei como funciona, se eu quero, eu penso tal coisa, eu sinto tal coisa, eu falo tal coisa ou eu faço. Agora, se eu vejo que todo prejuízo que eu der ao outro, eu estou gerando câncer em mim, toda violência contra o meu próximo, eu estou dilacerando a mim mesmo. Se eu digo eu não perdoo você, eu condenei a mim mesmo. Se eu julgo você, eu decretei a minha própria derrota, o meu próprio fracasso, a minha própria destruição. Porque o que eu julgo em você, eu crio em mim a mesma situação e às vezes com mais agravantes de acordo com o meu conhecimento em relação ao seu. Desde que o corpo físico é construído por células em incessante associação com as mais variadas e inúmeras coletividades microbianas que vivem imersas nos líquidos hormonais, sucos, pancreáticos, gástricos, etc., fluidos e noutras substâncias químicas produzidas pelos órgãos mais evoluídos, é evidente que a coesão, a harmonia e a afinidade de trabalho entre essas forças vivas assombrosas do mundo microscópico também dependem fundamentalmente do estado mental e de emotividade do espírito. Por isso, que não são esses pequeninos vírus, ultravírus, micróbios, vermes ou bactérias que geram as enfermidades. É o ambiente perturbador mental, emotivo, que os torna rebeldes. Eles se rebelam contra as agressões de uma emoção violenta, por exemplo. Como nós mostramos com o próprio Ramatiz em Sob a Luz do Espiritismo. Então, desde que o corpo físico é constituído de células, mais ou menos 10%, em incessante associação com as mais variadas e inúmeras coletividades microbianas. Micróbios, vírus, vermes, etc., formam 90% da massa corporal, que vivem imersas em líquidos, tanto em nosso sangue, em nosso sistema linfático, no sistema sanguíneo e sistema linfático,
sudoríparo, etc., e outros, hormônios, o suco gástrico-pancreático, etc., bile, etc., e outros fluidos das emoções e pensamentos, e noutras substâncias químicas produzidas pelos órgãos mais evoluídos. Sistema nervoso e sistema endócrino são os sistemas mais evoluídos. O nervoso é o ápice, o endócrino um pouquinho abaixo, e depois vai abaixando, indo de baixo para cima rapidamente, digestivo, respiratório, circulatório, endócrino, nervoso. Então é evidente que a coesão e a harmonia e a afinidade desse trabalho harmonioso do corpo entre essas forças assombrosas, porque você imagina a quantidade só para nos ajudar na digestão, da mastigação à excreção. A cada 24 horas, a cada dia, 76 sextilhões de bactérias são criadas só para nos ajudar. E a maior parte do volume das fezes são bactérias, mais de 95%. Que estão indo embora, já fizeram seu trabalho, estão sendo liberados. Então, tudo isso depende do nosso funcionamento mental e emotivo, manifestando o espírito aqui na sua própria alma, a sua representante consciencial no mundo das formas tangíveis. Este é o verdadeiro responsável, o espírito, a alma, são os verdadeiros responsáveis pelo equilíbrio eletrônico da rede atômica e pelas relações do mundo oculto, elementais, mundo psíquico, emocional, com o mundo exterior da matéria na construção da saúde e manutenção, pois assim como a doença vem de dentro para fora e de cima para baixo, conforme já definiram com muita inteligência os homeopatas, porque a harmonia da carne depende sempre do estado de equilíbrio e da harmonia do próprio espírito encarnado, que é a alma, que é a representante do espírito como ser imortal. Então, este é o verdadeiro responsável, o espírito e a alma, pelo equilíbrio eletrônico, desde os elétrons, prótons, nêutrons, fótons, lá no mundo atômico, como nós já falamos, e pelas relações do mundo oculto, dos elementais que vão compor esses átomos, que pode transformar-se em parasitas ou forças vitalizadoras, com o mundo exterior, vindo de dentro para fora, que é o mundo da matéria, também aqui para manutenção da saúde, pois assim como a doença, a saúde, assim como a doença, vem de dentro para fora, tanto a saúde quanto a doença. Do espírito para a mente, da mente para o perispírito, dela para o corpo. Ou da mente consciente para a subconsciente, da mente subconsciente para o perispírito e para o corpo. Então, de dentro para fora, de cima para baixo, que é do mais alto grau de hierarquia, para o mais baixo, que é o corpo físico, conforme já definiram com muita inteligência os médicos conscientes na homeopatia. Porque a harmonia da carne aqui do fora depende, aqui do baixo, depende do estado de equilíbrio e da harmonia do próprio espírito encarnado, da alma, em obediência ao espírito imortal, que é a sua essência, que deve obedecer aos luminares que lhe são superiores até remontar aos Cristos, até o Senhor Supremo. Já explicamos que a força mental comanda a força nervosa e essa é que, então, repercute no organismo
muscular para depois efetuar as modificações favoráveis ou intervir desordenadamente, lesando a estrutura dos órgãos ou o sistema orgânico. Lembra aquele dia que você foi para a academia, que estava de mal com a vizinha, de mal consigo mesma, e aconteceu a distensão muscular? Por conta disso. Por conta dessas desregulações, desses desequilíbrios. Então já explicamos que a força mental comanda a força nervosa. Então a força mental, pensamento e sentimento, emoção, chega na glândula pineal, vai ser recepcionada pelos neurotransmissores que se unem para formar os neuropeptídeos para criar, segundo a onda mental, partículas de equilíbrio que são os fótons, ou criar o desequilíbrio que são os elétrons como radicais livres que vai atacar o próprio indivíduo. Então, esta então vai repercutir no organismo muscular, mais diretamente aqui no caso, para depois efetuar as modificações favoráveis que nós queremos, se para o bem, reconstruir os tecidos musculares ou intervir desordenadamente, lesando a estrutura dos órgãos ou sistema orgânico. Então aqui nós vemos como é belo. Eu amo todos eles, mas o sistema muscular, para mim, é um dos mais belos projetos dentro do próprio corpo. É a coisa mais encantadora. O sistema nervoso, e todos eles são divinos, mas o muscular é algo à parte, aqui representando nosso sistema nervoso, porque sem o sistema nervoso para conduzi-lo, ele é apenas bonitão. E aqui nós vemos o que seria do sistema ósseo sem o muscular para revesti-lo. O que seria dos dois sem o circulatório para trazer os nutrientes, o sistema nervoso para conduzi-los, o sistema linfático para protegê-los e assim por diante. E aqui um tecido muscular. Veja quantos fiozinhos, tudo isso são células nervosas, ou células que vão compondo essas pequenas estruturas dentro do tecido. Essas a gente pode chamar de fibras ou, não sei o nome correto que se dá aqui agora, me falhou. Mas é a coisa mais encantadora que eu já vi. Então a doença, pois, em vez de ser uma desarmonia específica de determinado órgão ou sistema de órgãos, é o produto de uma desordem funcional que afeta toda a estrutura orgânica. Então a doença vem daí. Então Deus não criou doenças. É um estado mórbido que o próprio espírito imaturo, com pouca experiência, a alma encarnada, faz refletir perturbadoramente em todos os seus campos de forças vivas e planos de sua manifestação. Então, em resumo, a doença, em vez de ser desarmonia específica de determinado órgão, para não, esse órgão aqui está desarmônico por ele mesmo, ou do sistema de órgão, sistema digestivo, muscular, circulatório, etc., ela é o produto de uma desordem funcional que afeta toda a estrutura orgânica. E essa desordem funcional vem do pensamento, da emoção, sentimento, palavra, culminando em atitudes. Então, é um estado mórbido, negativo, perturbador, que o próprio espírito encarnado, a alma, às vezes até o espírito imaturo, faz refletir perturbadoramente em
todos os seus campos vibracionais no perispírito, nesses campos de forças vivas, porque tudo são forças vivas, e planos de sua manifestação. Então, corpos perispiríticos, planos dimensionais e até a dimensão do corpo físico. Então, do corpo mental até o biológico, chamamos de veículos de expressão ou de manifestação. Já dissemos que a irregularidade no campo mental também produz suas toxinas específicas mentais, como nós já vimos, as quais repercutem pelo corpo astral e carbonizam as forças astralinas inferiores, que são os elementais. Imagine, carbonizam, matam, dizimam as forças criadoras. Então aqui já vimos a doença, ao invés de ser uma desarmonia específica em determinado órgão ou sistema do corpo, é um produto da desordem funcional que afeta a estrutura orgânica. É um estado mórbido que o próprio espírito faz refletir aqui, só para relembrar. Então já dissemos que a irregularidade no campo mental também produz as suas toxinas específicas mentais que vão nutrir os ultravírus para gerar o câncer e o bacilo de Koch e todas as situações que nós já vimos, as quais vão repercutir pelo corpo astral, no mundo perispiritual, e carbonizarem as forças astralinas inferiores, que são os elementais, as forças criadoras da vida física, responsável pela coesão e sustentação da vida em todos os reinos, e de algo que é criador passa a ser destruidor. Então, processa-se o gradativo abaixamento vibratório do conteúdo tóxico psíquico, que se encorpa, vai avolumando-se e se adensa, vai baixando a vibração, fluindo para a carne e constituindo-se no morbo, que se situa depois em qualquer órgão ou sistema do corpo físico para produzir a indesejável condição enfermiça. Nós não desejamos, mas por ignorância estamos criando. É fácil ou não é fácil sarar, curar-se? Basta tomar ciência e adquirir consciência. Então, conhecimento e aplicação do conhecimento. Então, tudo isso vai processar-se num gradativo rebaixamento vibratório do conteúdo psíquico, fofocando, maldizendo, desejando o mal, e etc., dos outros, de si mesmo, que se encorpa, porque isso vai avolumando, vai adensando e vai fluindo para a carne, e construindo esse morbo deletério, essa energia deletéria, que vai situar-se depois em qualquer órgão ou sistema do corpo físico para produzir a indesejável condição enfermiça. E aí nós queremos agredir o corpo para curar, com radioterapia, quimioterapia, achando que isso vai curar o câncer. O que cura o câncer é a mudança interior da pessoa, apesar da rádio, da quimio, aparentemente ter ajudado, mas o que ajudou foi a mudança interior. A reordenação das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, um novo propósito de vida que pode vencer a agressão da rádio, da químio e mesmo assim sarar. Do contrário, se eu não quero fazer nada, qualquer câncer, no mais simples, pode tirar minha vida. Ou qualquer gripe. Quantas pessoas morrem de uma simples gripe? E outras doenças consideradas simples. Assim é que a manifestação mórbida que provoca a doença no organismo humano principia pela perturbação do espírito desde o seu campo original, desde a energia que nós chamamos de princípios inteligentes do universo, até a construção dos fluidos do mundo mental,
matéria mental, energia mental, bioenergia, até chegar ao mundo atômico, vindo do campo da origem da vida até aqui, ou na ascensão, ou vindo da essência para a periferia. Então, assim é que a manifestação mórbida que provoca a doença no organismo humano principia na perturbação do espírito mental e emotiva, que vai desde o seu campo original de ação espiritual, vindo de dentro para fora, de cima para baixo, e depois baixa gradativamente através dos vários planos intermediários no campo perispiritual e nas dimensões do físico, desse mundo oculto desde antes da matéria mental. A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, é um mundo oculto. Os elementais, que vão compor a bioenergia para gerar a vida, ou ali criar os elementos que vão dizimar a própria vida. De força criadora, passa a ser destruidora. Ao invés de criarmos as partículas de equilíbrio, vamos criar elementos que vão desequilibrar o próprio ser e seus veículos de expressão. E era esta a proposta de hoje. Nem doeu, não é verdade? Precisa ver, rever, curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, nos ajudar a expandir essa ideia. E como propósito da próxima aula, que é As Origens do Câncer, parte 3, nós preparamos aqui para fazer um mexã, que é uma outra pergunta, diante de vossas considerações, deduzimos que o câncer também pode provir de várias origens diferentes entre si. Estamos certos? Certíssimo, porque de várias origens entre si. Mas mais exatamente do nosso comportamento. O câncer no homem não fornece a possibilidade de se identificar no momento um agente infeccioso propriamente físico e passível de ser identificado pelos laboratórios do mundo. Ele não é isso. Ninguém consegue identificá-lo ainda. Assim como se descobriram pelo microscópio os bacilos de Koch, Hansen, Kleber ou o espiroqueta de Chardin, é esse que vai dar a origem ao câncer, mas o câncer já existe dentro. Só vai alimentar esse vírus para gerar a célula cancerígena, que é o efeito. Mas a coisa vem de dentro, de cima para baixo. Não se trata de um micro-organismo de fácil identificação pela terminologia acadêmica, pois é um bacilo psíquico. Aí está a origem do câncer, no pensamento e na emoção desgovernados. Só identificável, por enquanto, no mundo astral, no mundo espiritual. E que se nutre morbidamente da energia subvertida de um dos próprios elementais primários, criadores da vida física. Ele vai subverter, pela rebeldia, vai transformar esses elementais primários, que é uma força criadora, para criar o que é destruidor na vida física. Aí vamos ver com maiores detalhes, né, na próxima aula. E alguém, não sei se a Cidinha Ávila, alguém nos enviou essa imagem numa mensagem, achamos belíssima e colocamos aí para vocês admirarem e pensar um pouco a respeito. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9
74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.